E aí, a gente vai sair pra jantar? Procura alguém na cidade. Mas mãe, eu tô com fome. É a única roupa que você tem? É. Ah, ai, caralho, tá quente nessa porra. Bate nela, Black Eliana. Ai, meu Deus, a única roupa que eu tinha. Eu vou em casa buscar pra você. Pelo amor de Deus, ó, não esquece não, hein. Acho difícil, mas eu vou tentar. Gente, Black Eliana. Alex! Moria, você e Dani já foram pro programa? Menina, esqueci totalmente. Do quê? O vestido de Dani sujou, tô indo lá buscar outro pra ela. O sonho de infância, ser a rapaziada da Adriana e a Gente, essa menina é muito engraçada. Realmente, eu sempre gostei muito dela. Mas por que será que ela tá de sutiã e calcinha? Meu Deus, ela vai me matar. E não fica pagando de santo na internet, não, pra poder ficar ganhando moral e seguidoras, não. Para com a porra da tua palhaçada, que eu conheço muito bem você e os chipinhos igual você.